Então, pessoal, meu nome é Jean, tá? Eu sou psicólogo, trabalho no Hospital das Clínicas de Vitória, né? Faço parte da Comissão Multidisciplinar de Cuidados com a Pele e atuo também em outros setores do hospital, né? Atuo também, assim como a Glauciane, na UTI do Hospital das Clínicas, né? Na UTI Covid também. Atuo nas enfermarias, né? Das clínicas médicas e também no ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias. Então, esse ano eu recebi um convite para poder fazer parte dessa comissão, né? E foi muito bacana para mim porque eu já tinha tido contato com pacientes que traziam essa questão como uma dificuldade, né? Assim, eu já tinha tido contato com pacientes que tinham doenças de pele, né? Já tinha atendido pacientes que tinham psoríase, vitiligo, pênfigo, né? São todas doenças dermatológicas. Então, a minha proposta hoje é passar aqui para vocês um pouquinho de como que se dá essa conexão entre o nosso psiquismo e a nossa pele, né? Como que se dá essa conexão entre a nossa mente e a nossa pele, e aquilo que se manifesta na nossa pele. Para isso é importante a gente começar a entender que essa conexão, ela acontece muito cedo, né? É lá na nossa origem embrionária, né? Lá na nossa origem dos nossos folhetos embrionários, é que vai se dar essa conexão. Isso porque a nossa pele ela tem a mesma origem embrionária que o nosso sistema nervoso. Ou seja, existe um folheto embrionário chamado ectoderme, que a parte externa desse folheto vai dar origem à pele. E a parte interna desse folheto vai dar origem ao tubo neural, que, consequentemente, vai dar origem ao nosso sistema nervoso. Então, isso mostra que a nossa pele e o nosso sistema nervoso, eles estão intimamente ligados, né? Ou seja, então a gente pode dizer que, de alguma forma, né, eles se impactam, né? Então, a Zambuja, que é um dermatologista muito conhecido na área, né, que trabalha muito com essa questão, ele refere que a pele, por ter íntimas ligações com o nosso sistema nervoso central, torna-se muito sensível às emoções, podendo estar em contato mais estreito com as nossas necessidades, nossos desejos e medos, e que, independente de suas causas, os problemas de pele têm impacto emocional. Ou seja, a gente sabe que em situações de estresse, né, essas lesões que aparecem na pele, elas podem piorar, né, levando a um aumento de ansiedade e um sentimento de retraimento até pelo paciente por conta da doença, né? Isso a gente já sabe disso, isso já é cientificamente provado. E nessa interface, né, da pele com as emoções, então a gente começa a entender que a pele, na verdade, é um grande órgão de relação. Ou seja, no nosso primeiro contato com o mundo, né, com os outros, esse contato ele se dá pela via do corpo, pela pele. Então, quando o bebê ele é muito pequeno e ainda não fala, né, é nesse contato com a mãe, né, no toque, nos cuidados de higiene, na alimentação, amamentação, nesse experimentar o mundo, né, que ele vai começar a receber esses registros afetivos, né, esses primeiros registros afetivos, que vai se dar através do corpo. E são esses registros afetivos que ficam para a vida toda, né, ainda que a gente muitas vezes não tenha consciência disso, é que vai auxiliar na estruturação da nossa personalidade.
Então, a estruturação da nossa personalidade, ela tem o nosso corpo como veículo inicialmente, né? E a pele é o que vai fazer exatamente esse limite entre eu, o que eu sou, e o outro, né? Então, e é no desenvolvimento infantil, né, que isso se dá, e o Neumann, que também é um psicanalista, ele afirma que uma relação negativa na tenridade com as figuras de cuidado do bebê, e aí quando a gente pensa em figuras de cuidado, a gente não pode só colocar a mãe, né? Assim, claro que a mãe é uma figura de extrema importância no desenvolvimento do bebê, mas toda e qualquer figura de cuidado que, né, que tenha contato com a criança, né, pode levar à não integração das frustrações que não são superadas pela criança, ocasionando distúrbios psíquicos que se manifestam na pele, né? Então, por exemplo, uma criança que não tem as suas necessidades básicas supridas, né? Que não tem nessa mãe um contato afetivo positivo, né? Ela pode, de alguma maneira, desenvolver dermatites, né? Ou na vida adulta, né? Como a gente já tem conhecimento científico, que o vitiligo também passa por essa situação, né? Dessa relação negativa com essas figuras iniciais, né? Muitas pacientes, né? Existem pesquisas que mostram muitas pacientes que desenvolvem vitiligo, né? Relatam muitas vezes uma relação maternal difícil, né? Com uma mãe muito autoritária, pouco afetiva, né? Isso se dá por quê? Porque, na verdade, a nossa pele ela funciona como um canal de comunicação pré-verbal no nosso desenvolvimento. Então, ou seja, o bebê, por não falar, né, ou seja, por não se comunicar através da fala, é através do corpo que ele vai se comunicar. E como inicialmente o bebê ele não tem essa clareza de que ele é um e a mãe é outro, então essa comunicação ela é importante por quê? Porque isso vai auxiliar que quando ele comece, a criança ela começa a perceber o mundo de uma outra forma enquanto um sujeito e ela vai se separar da mãe, isso vai fazer com que as futuras relações que ela venha desenvolver, né, na vida dela posteriormente sejam saudáveis, né? Então, né, é importante destacar isso para a gente começar a entender que essa relação ela é muito inicial, ela acontece muito cedo. E aí eu queria fazer um parênteses só para falar um pouquinho sobre uma área da psicologia, né, que é a psicodermatologia, que na verdade é uma área da psicologia que faz uma integração com a medicina, com a dermatologia, que estuda bastante, né, essas manifestações de doenças de pele associada ao nosso psiquismo, às nossas constituições internas. Então, a psicodermatologia, na verdade, ela é muito recente, né? Ela se desenvolve na década de 80, quando os dermatologistas eles começam a perceber, a partir do relato das suas pacientes, né, a partir do relato das pessoas que chegavam até eles, que tinha alguma relação, que uma ferida não era só uma ferida na pele, né? Haviam outras feridas por trás daquela ferida que precisavam também ser tratadas. Então, a partir daí, isso começa a ser estudado, isso começa a ganhar espaço, né? Então, é importante falar disso, né? Existe uma área da psicologia, né, que trabalha especificamente com essas doenças de pele. Mas aí vocês perguntam assim, mas Jean, mas um psicólogo de qualquer abordagem pode atender pacientes que têm alguma doença de pele que não seja um psicodermatologista? Pode, pode, pode sim, entendeu? Isso não tem nenhum problema,
Tanto é que eu não sou um psicodermatologista e trabalho com pacientes que têm doenças de pele, né? Ou lesões que são causadas na pele, né? Seja por pressão, enfim. Então, dando continuidade aqui, o Ludwig, ele afirma que quando uma pessoa apresenta alguma doença de pele, entende-se que esta é uma manifestação não apenas orgânica, mas também psíquica, que já existe uma interdependência mente-corpo em todos os estágios da saúde e da doença. Dessa forma, um sintoma não deve ser entendido de forma isolada, mas sim como uma expressão do organismo de um corpo que carrega uma história e está inserido no ambiente. Ou seja, e aí que entra a psicologia. Por quê? Veja bem, assim como a Glauciane bem colocou, né, uma lesão na pele ou uma doença de pele, ela tem que ser vista de uma forma integral, ou seja, ela tem que ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, porque a partir daquela lesão, a partir daquela ferida, haverão outros desdobramentos, né? E que desdobramentos são esses? São desdobramentos emocionais, né? Em algum momento, não só a pessoa, né, o paciente que está ali com a lesão vai precisar de uma orientação, né, seja nutricional, seja do fisioterapeuta. Então, é um trabalho integrado, né? E como nós da psicologia, a gente trabalha muito com a história de vida do paciente e é muitas vezes por ali que a gente consegue resgatar aquilo que vai proporcionar a ele a compreender o que está acontecendo com ele, qual o sentido dessa lesão para ele, qual o sentido dessa doença na vida dele, o que isso representa, entendeu? Então é aí que entra o trabalho do psicólogo, e por isso que eu disse que não precisa ser um psicodermatologista para poder acompanhar um paciente que tem alguma manifestação na pele, tá bom? E é importante ressaltar que muitas vezes a gente faz essa separação entre mente e corpo, como se as coisas não tivessem uma conexão, né? E justamente isso que as doenças de pele ela vem mostrar para a gente, que na verdade está tudo interligado, né? O nosso sistema nervoso central é interligado com tudo que existe no nosso corpo, né? Com todos os nossos órgãos, né? Com todos os nossos receptores, enfim, ou seja, está tudo interligado, é uma coisa só, né? Então, e daí faz a gente pensar, então, que o adoecimento ele não é apenas do corpo, né? O McDougall, que também é um psicanalista, ele afirma que nos estados psicossomáticos, né? Ou seja, é onde as manifestações psicológicas, né, o sofrimento psíquico, ele tem lugar no corpo de alguma forma como expressão daquilo que acontece internamente, né? Não é só a cabeça que enlouquece, mas o corpo se comporta de maneira delirante. Então, assim, é o corpo também que enlouquece. E é a partir daí que vão aparecer as lesões, né? As manchas do vitiligo. Muitas vezes o paciente que tem uma lesão por pressão e não consegue compreender que ele próprio pode auxiliar na melhora, né, na recuperação dessa lesão, entendeu? Então, ou seja, não é apenas a cabeça que enlouquece, mas o corpo também dá demonstrações dessa desorganização. Então, como eu não trabalho, né, não tiro foto dos meus pacientes, né, não tenho fotos, então eu fui buscar na internet alguma coisa que pudesse ilustrar o que eu estou querendo dizer, estou querendo passar aqui para vocês. E eu encontrei uma coisa muito interessante, né, numa pesquisa, que é a história dessa maquiadora aí que eu estou mostrando nessas fotos aí. O nome dela é Mimi Choi. A Mimi Choi é uma maquiadora chinesa que hoje ela mora no Canadá e ela
ela tem uma doença que é a paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Paralisia do sono é uma manifestação onde a pessoa ela acorda, né, o cérebro ele acorda, porém ela não consegue se mexer e ela não consegue falar, ou seja, ela fica estática, né? E a paralisia do sono, ela causa, na verdade, muitas alucinações. É uma situação de extrema angústia para a pessoa que está vivendo isso. E a Mimi Choi, ela começou, né, a criar maquiagens na sua própria face a partir dessas representações. Ela começou a representar essas alucinações na sua própria face, na sua própria pele, dando lugar a isso que estava desorganizado nela, né? Ou seja, aquilo que estava desorganizado. Então, ela, através da sua face, ela consegue dar sentido àquilo que está desorganizado, né, através da sua arte, né? E é muito interessante isso, né? Porque ela, a partir de um sofrimento, ela construiu algo, né, que hoje ela vive disso, né? Ela dá aula de maquiagem, né? Ela tem vídeos no YouTube. Quem quiser conhecer, é bem interessante. Isso é para mostrar que, na verdade, muitas vezes, essas manifestações que acontecem no nosso corpo é uma tentativa, muitas vezes, do nosso psiquismo de reorganizar aquilo que está confuso, que está desorganizado, que está desintegrado dentro de nós. Bom, e nessa relação, né, que a gente vem falando ao longo da apresentação, que o psiquismo ele tem com a doença de pele, é importante a gente ressaltar que a qualidade das relações que a gente estabelece ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, com aquelas figuras lá no início, né, é muitas vezes a qualidade dessas relações que vão produzir algum sofrimento. Como eu falei, a questão, né, do vitiligo lá nessa relação negativa. Logo, se a gente consegue melhorar a qualidade dessas relações que nós estabelecemos entre o nosso mundo interno, entre o nosso psiquismo, a nossa mente e o nosso mundo externo, isso pode ser eficaz no tratamento e prevenção de lesões e doenças de pele, incluindo, inclusive, a lesão por pressão. Eu agora vou falar um pouquinho da minha experiência, vou trazer um caso clínico de uma paciente que eu acompanhei recentemente, e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ler o caso todinho, ok? E depois que eu fizer essa leitura, eu vou entrar nos pormenores do caso. E aí a gente depois pode conversar sobre esse caso, ok? Então, é uma paciente do sexo feminino, 32 anos, casada, sem filhos, diagnóstico de pênfigo vulgar, né, com queixas de dores e lesões difusas por todo o corpo, né? Ela tinha machucados na face, no tronco, no dorso, nas pernas, nos braços, ela toda tomada por essas lesões. Aproximadamente 3 meses antes do surgimento das lesões, ela vinha sentindo-se desanimada para fazer as coisas. Só queria ficar deitada, evitava contato com outras pessoas e ficou muito dependente dos cuidados do marido. Sentia muitas dores devido às feridas que tomavam todo o seu corpo. Evitava se mexer, permanecendo muito tempo numa mesma posição, com risco de lesão por pressão. Manifestou ansiedade, associada a medo de não voltar a andar, medo de ficar sozinha, e muito dependente emocionalmente do esposo, que a acompanhou durante toda a internação.
apresentava comportamento bastante infantilizado no enfrentamento da doença e se comportava como uma criança levada, como ela mesma dizia. O acompanhamento psicológico foi intensificado, no qual verificamos a elaboração dos medos, melhora da autoestima, da autonomia, autoconfiança e tomada de decisão, além da mudança de postura frente ao adoecimento e internação. Ela relatou episódio em que conseguiu tomar banho no chuveiro, na cadeira de banho, em que foi muito bom, e que foi muito bom. Mas antes de aceitar o banho, sentiu muito medo. Né? Então ela diz o seguinte, né? Na minha cabeça, eu ia cair da cadeira. Passou a reconhecer as melhoras do seu quadro clínico, dizia que as lesões estavam melhorando e menos doloridas, já conseguia ficar de pé, ela própria fazia as mudanças de decúbito, ou seja, ela mesma mudava de posição no leito, e essa mudança de postura refletiu na sua autoestima. Dizia que sentia-se melhor por perceber que era capaz de fazer algumas coisas sozinha. Ela também reconheceu que lidava com seus medos de maneira infantilizada, né? Ela dizia, faço pirraça, sou teimosa. No entanto, passou a entender e aceitar que as intervenções da equipe eram importantes para sua melhora e, apesar de se sentir segura e confortável deitada no leito, sabia que precisava se esforçar porque reconheceu que também dependia dela sua própria recuperação. Então, eu vou esmiuçar um pouco mais esse caso que eu acabei de ler para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que acontece? Essa paciente, né, ela foi encaminhada para mim pela equipe, né, da comissão de pele. Né? Então, no primeiro momento, quando eu encontrei com essa paciente, ela estava internada na UTI, sozinha, né? E até então ela tinha ficado com o marido durante a internação, então ela foi para a UTI porque ela estava com suspeita de Covid. E quando eu estive com ela pela primeira vez, ela só chorava. Chorava muito, não conseguia falar do que estava sentindo, né? Ela recusava entrar em contato com a família, ela só queria falar com o marido, né? Aqui no hospital, os pacientes que ficam internados na UTI Covid, a gente faz chamadas de vídeo, né, pelo WhatsApp, para que os pacientes tenham contato com a família. Então, ela se recusava terminantemente a entrar em contato com o pai, a mãe, né? E num primeiro momento, foi esse contato que eu tive com ela. Num segundo momento, ela começou a falar um pouquinho da história dela. Ela começou a dizer que antes de surgir as lesões, né, que apareceram aqui na região, né, do peito dela, ela começou a ficar muito deprimida, né? E ela não conseguia reconhecer que ela estava deprimida, apesar da família dizer para ela que ela não estava normal, né? Que estava acontecendo alguma coisa com ela. Ela não conseguia perceber isso, né? E com a evolução da doença e a internação, né? As lesões elas se tornaram, elas tomaram o corpo dela todo, ela sentia muitas dores, então ela se recusava terminantemente a se movimentar no leito. Isso, né, era um risco muito grande para ela desenvolver lesão por pressão, que, se não estou enganado, ela acabou desenvolvendo uma sacral. Ela tinha dificuldade de aceitar os cuidados que a equipe estava oferecendo, ela sentia muitas dores durante o curativo, né? Então, ela foi buscar uma forma de enfrentar esse adoecimento
lá na história de vida dela na infância, né? Isso ficou claro pela maneira como ela falava disso, né? Dos medos, ela tinha muito medo de ficar sozinha, medo de que o marido a deixasse, né? Por conta da doença, porque o rosto dela já não era mais o mesmo, o corpo dela já não era mais o mesmo. Então ela tinha muito medo de perder o marido, mas ao mesmo tempo ela não conseguia perceber que esses medos que ela trazia muitas vezes também dificultava com que ela conseguisse sair dessa situação, né? Então, percebendo que ela estava lidando de forma muito infantilizada com essa situação, então eu fui trabalhar a história de vida dela. Fui conhecer quem era essa paciente, para que eu pudesse, de alguma forma, a partir dali, conseguir trabalhar com ela todas essas questões que ela vinha trazendo de dificuldade ao longo da internação. Por exemplo, uma coisa que ela fazia muito na internação era ela para que ela a equipe pudesse fazer um curativo nela, que eram curativos muito grandes, né? Lembrando que as feridas tomavam todo o corpo dela, então eram ataduras que cobriam os braços, as pernas, né? O peito, né? Ela perdeu um pouco do cabelo, então, ou seja, isso mexeu com a autoestima dela. Então ela ficava barganhando, ela dizia assim, olha, eu vou deixar se vocês me trouxerem uma coxinha, se vocês me derem chocolate. Fazia birra, né? Enfim. Então essas dificuldades elas foram aparecendo. Então a partir de todo esse resgate que a gente foi fazendo, né, intensificando esse acompanhamento, ela começou a perceber, ela começou a enfrentar esses medos e começou a se colocar enquanto protagonista da sua recuperação. E ao final de todo esse processo, ela teve uma melhora importante. As lesões diminuíram muito. Ela percebeu que ela poderia ter atenção, ela poderia receber os cuidados, né, da família e do marido. Ela aceitou uma visita virtual da família e depois ela viu que foi muito importante, né, ter esse apoio da família num momento tão difícil que ela estava vivendo. Então ela começou a perceber que ela também era protagonista desse processo, e não somente a equipe que estava ali cuidando dela. Então esse caso eu trouxe justamente para ilustrar isso que eu tentei passar para vocês, né? Dessa relação que ela é muito íntima e muitas vezes ela não é tratada. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado e depois estou aberto aí para tirar dúvidas e tá aí as referências que eu utilizei na minha apresentação.